é exatamente sobre a defesa, a estratégia da defesa de Jair e Michele Bolsonaro, que eu vou trazer bastidor para vocês agora. A defesa já prepara uma petição para tentar adiar o depoimento de Jair e Michele Bolsonaro no caso das joias, que está marcado para o dia 31, se não tiver pleno acesso aos autos. Ontem, o casal recebeu a intimação, mas os seus advogados estão reclamando que até agora não conseguiram ter acesso à integralidade do inquérito, não conseguiram ver tudo, todas as informações que estão lá para poder preparar Jair e Michele Bolsonaro para o depoimento. Vou abrir aspas agora para uma fonte da defesa. Não vamos transigir 1 milímetro no direito de defesa, me disse essa fonte. Segundo os advogados, as fontes próximas à defesa de Jair Bolsonaro, o acesso aos autos foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, mas apenas quando os advogados vão pessoalmente. Ele não está autorizado por via virtual. E aí, quando eles chegam ao cartório, os documentos não estão lá. E aí é preciso voltar de novo e não estão conseguindo acesso. Essa mesma reclamação eu também já ouvi da defesa de Mauro Cid. Como a Gabriela contou para vocês, além de Bolsonaro e Michele, o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, seu pai, o general Mauro César Lorena Cid e outros envolvidos no caso das joias foram chamados a depor todos ao mesmo tempo no dia 31. É uma estratégia da Polícia Federal para evitar que eles combinem versões. E aí a PF consegue ter mais clareza se tem informações que não estão batendo. E aí conseguir questioná-los ali em tempo real. Por isso, essa maratona de depoimentos ao mesmo tempo. Bolsonaro, ele já falou sobre esse caso das joias em juízo para a PF em Guarulhos, quando o inquérito ainda estava correndo na primeira instância. Vocês lembram que foi encontrado ali, foi barrado no aeroporto de Guarulhos o famoso colar de diamantes que seria destinado a Michele Bolsonaro. Michele nunca falou em juízo sobre esse assunto. Bolsonaro também foi intimado a depor no mesmo dia sobre disseminar fake news a respeito do funcionamento das urnas eletrônicas em conversas com empresários. Vou chamar agora o meu time para a gente fazer a primeira rodada de análise. Yuri Pita, Thaís Arbex, Gustavo Uribe, todos comigo. Vou começar com as damas, minha querida Thaís Arbex. Thaís, essa estratégia da defesa, o que eu ouvi deles, olha, ainda não tivemos acesso à integralidade dos autos. Se a gente não tiver isso, eles não vão falar. A gente vai entrar com um recurso. Faz sentido? Raquel, boa tarde para você, boa tarde Yuri, Uribe e a todos que nos acompanham aqui no 360. Não faz muito sentido, porque qual que é a grande questão? Essa investigação, ela está incluída naquele chamado inquérito das milícias digitais, que está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. É claro que talvez eles queiram ter acesso ao inquérito inteiro. Não consigo te dizer se está disponibilizado inteiro, mas há uma decisão ali na tramitação do Supremo Tribunal Federal dizendo que esse inquérito está, sim, disponível às defesas desses que estão investigados. Esses dias eu estava, inclusive, pesquisando aqui no sistema do Supremo Tribunal Federal, olhando os documentos e encontrei essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Isso não deixa de ser uma estratégia de defesa. Não é a primeira vez, não vai ser a última, nem única e exclusiva uma estratégia de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e também da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Yuri, jogo essa mesma provocação para você. Thaís está dizendo, olha, não faz muito sentido, tem muita informação disponível, não deixa de ser uma estratégia da defesa, mas também não faz parte do direito de quem está sendo investigado ter acesso a todas as informações?
Sem dúvida que faz, e esta reclamação, esta queixa também faz parte aí de uma estratégia bastante comum de defesas, de alegar que não se tem acesso a todo o material de investigação. Boa tarde, Raquel, Thaís, Gustavo Uribe, quem nos acompanha aqui no 360. Como a Thaís Arbex colocou, é recorrente que as defesas aleguem não terem acesso a todas as informações disponíveis em investigações e cobrarem ali qualquer tipo de cerceamento do direito de defesa, que é ilegal e que muito depois, né, principalmente depois, na verdade, da Operação Lava Jato, se tornou um preceito ainda mais cobrado por parte das advocacias, dos advogados, de defesas das mais variadas frentes e dos mais variados perfis de clientes, diante do que se viu ali em termos de eventuais abusos cometidos em outras investigações e mais, para deixar muito claro que investigações que ocorrem de forma assodada e que não dão todo o direito de defesa, o respeito ao devido processo legal e o amplo direito de defesa, correm o risco de eventualmente serem anuladas, que foi o que aconteceu na essência, o que a gente tem ainda visto acontecer em diversas decisões relacionadas à Operação Lava Jato. Então, esse cuidado em, sim, garantir o exercício da defesa de forma plena, de forma legal, sem nenhum tipo de cerceamento, isso faz parte, sim, é um direito, é um preceito básico, elementar do Estado Democrático de Direito, mas também é um fato que esta queixa é quase como o jogador que é flagrado em impedimento no campo de futebol, vai sempre se queixar. Pode ter o VAR ali que vai mostrar que o bandeirinha levantou a bandeira na hora certa, mas o jogador vai sempre usar esse direito de dizer que não é bem assim. Gustavo Uribe, para amarrar com você que trouxe ontem a informação de que a Polícia Federal estava intimando Jair e Michele Bolsonaro a depor. Como que você descreve essa estratégia agora do lado da Polícia Federal? Esses depoimentos todos juntos, pelo que me descreveram, é para evitar que combinem versões. Agora, efetivamente, a Polícia Federal tem muita coisa na mão ainda, dá essa sensação, conversando com os investigadores, que ela não quer revelar, ela não vai querer abrir todas as suas cartas para a defesa. E elementos novos com a quebra dos sigilos bancários, no caso dos dois. E até mesmo a quebra do sigilo telemático do pai de Mauro Cid e de Frederico Assef. São elementos novos que a defesa de Jair Bolsonaro tem bastante preocupação com isso, porque eles não sabem exatamente a que dados a Polícia Federal teve acesso. Inicialmente, boa tarde a todos. Boa tarde, Raquel, Thaís e Yuri e a todos que nos assistem no 360 da CNN Brasil. Essa é a grande preocupação da defesa e por isso quer adiar este depoimento. A defesa de Mauro Cid tem dito nos bastidores que ele deve permanecer em silêncio se não conseguir adiar o depoimento. Aquela mesma defesa que tinha dito que ele procuraria a Polícia Federal para falar a respeito da vinculação de Jair Bolsonaro sobre o escândalo do Rolex. Que, na verdade, o caso do Rolex ele fez a pedido de Jair Bolsonaro. Mas agora a defesa faz novamente o recuo. Recuo do recuo do recuo do recuo e agora fala que ele deve ficar em silêncio. A questão em relação ao casal, a Michele Bolsonaro e Jair Bolsonaro, é que Jair Bolsonaro está se preparando, e aí é um outro elemento que a nossa repórter trouxe, a Gabriela Prado, em relação à mensagem que foi disparada naquele grupo dos empresários. Nesse ponto, a defesa está já se preparando para que Jair Bolsonaro fale o que realmente aconteceu. E foi mais ou menos o que ele antecipou, tanto em conversa com o Leandro Magalhães, como com o Igor Guelou naquela imagem que a gente viu hoje na Folha de São Paulo, de que, na verdade, naquela mensagem ele não queria ofender o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele estava falando de uma opinião pessoal, de que você deveria ter uma apuração em relação a possíveis fraudes das urnas eletrônicas. Mas também é uma versão que não para em pé, porque, de fato, como mostrou a informação que o Caio Junqueira trouxe naquele inquérito do ministro Alexandre de Moraes, de certa forma ele disse que o ministro mentiu. Então, de uma certa forma, ele diz que é uma posição pessoal, que é uma opinião pessoal, aquele discurso que a direita sempre faz, aquela narrativa de que liberdade de expressão serve para isso, mas liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Mas nesse ponto ele deve se posicionar. Agora, em relação às joias, caso não haja o adiamento do depoimento, a orientação que tem sido dada a Jair Bolsonaro e a Michele Bolsonaro é permanecer em silêncio até que os detalhes do inquérito lhes sejam fornecidos.
Então, time, estamos traçando aqui a parte jurídica, né? Depoimentos marcados. Ontem a gente trouxe no 360 os próximos passos, o cruzamento CPF a CPF que a Polícia Federal quer fazer das doações que Bolsonaro recebeu, a missão que eles vão mandar para os Estados Unidos para olhar lá as contas de Bolsonaro e de Mauro Cid no exterior. Agora eu vou trazer um pouquinho de bastidor político, da impressão entre os aliados de Bolsonaro sobre esse caso e a gente já volta a conversar.